Estudo Bíblico Jó 26, capítulo 26, verso 1 a 31, verso 40. Esse é o nono e o último discurso de Jó em resposta a seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar. No decorrer desse longo discurso, Jó reafirma em defesa de sua causa a soberania de Deus e a questão da prosperidade do perverso, se apega ao protesto de sua inocência e integridade, contrasta sua prosperidade, felicidade, honra, respeitabilidade, benignidade, bondade e utilidade passadas, capítulo 29, com seus cruéis padecimentos do agora, capítulo 30, e nega peremptoriamente que tivessem coberto seus pecados, oprimido os pobres, sido cobiçoso ou imoral, capítulo 31. Interessante destacar que a única ideia de idolatria no livro de Jó, capítulo 31, versos 26 a 28, parece uma referência ao culto do sol, um indício de ser este livro de data primitiva, quando a tradição do monoteísmo primevo era ainda sustentada largamente. Versos 1 a 14. Embora considere sua contribuição sem utilidade e inclusive fora de propósito, já que o próprio Jó nunca havia negado a grandeza e a majestade de Deus, Jó responde ao discurso de Bildade, passando a dar sua visão sobre o poder insondável de Deus. Versos 1 a 4. As palavras de Jó são sarcásticas, pois Bildade não contribuíra com nenhuma luz às considerações anteriores do patriarca. As ideias de Bildade não passavam de ecos ou recitações inúteis das palavras de Elifaz. Jó respondeu à falta de preocupação de Bildade para com ele, mostrando que toda a teologia e razão de seus amigos haviam perdido totalmente o foco de sua necessidade e em nada ajudavam. Verso 4. Observe o sarcasmo de suas perguntas retóricas, versos 2 a 4, que terminam com a sugestão de seus conselheiros, especialmente Elifaz, representar alguma fonte externa. Versos 5 a 14. Como anteriormente, Jó demonstra que não era inferior a seus amigos e descreve a grandeza de Deus. Ele a compreendia tão bem quanto eles, se não melhor. Tão ou mais notável que o respeito que Deus instila nos seres que rodeiam o seu trono celestial, capítulo 25, verso 2, é a consternação que sua sabedoria e domínio produzem nas trevas do Sheol, versos 5 e 6. Se a cosmologia de Jó realmente concorda com os conceitos antigos, ou se está meramente expressa em termos figurados, não foi apresentada como revelação necessariamente normativa. O propósito de Jó não é o de ensinar a ciência do espaço ou do tempo, mas o de glorificar a Deus por meio dos mistérios de sua obra. Em seu exame das evidências da grandeza divina, o orador agora passa do outro mundo para este, versos 7 a 13. Embora se possa entender uma menção da ação criativa, verso 7, esta seção, como um todo, descreve o governo divino da natureza generalizadamente providencial numa celebração da onipotência de Deus. Jó descreve a majestade de Deus como sendo manifesta no reino dos mortos, chamado de além e de abismo, versos 5 e 6, na terra e no firmamento, versos 7 e 11, nas águas de cima, versos 8 a 10, nas águas de baixo, verso 12, e nas estrelas, verso 13. A glória de Deus se revela desde as profundezas da habitação dos mortos até as alturas da expansão estrelada. Versos 5 e 6. Ao contrário dos deuses cananeus, que tinham domínios restritos de poder, o verdadeiro Deus é o Senhor, inclusive do Sheol, Provérbios 15 e 11, o suposto domínio de Mot, Deus da morte. Verso 7. Faz pairar a terra sobre o nada. Uma afirmação verdadeira, feita em tempos antigos, antes do conhecimento científico, que corrobora a autoria divina das Escrituras. As lindas fotos coloridas tiradas pela Apolo 10 dão realce empolgante a esta doutrina. Versos 8 a 14.
A grandeza do universo visível, a sabedoria e o poder de Deus revelados na criação são incomparáveis. Verso 11. Colunas do céu. Possivelmente uma referência às montanhas, cujos picos tão altos que parecem apoiar o céu escondem-se entre as nuvens. Expressões como essas são entendidas como visões poéticas, figuras da retórica hebraica, assim como nos versos 7, 12 e 13. Versos 12 e 13. Adversário, dragão veloz. São palavras oriundas das antigas tradições sobre as forças do caos e da destruição que intentaram desfazer a insuperável glória de Deus. Jó não fala como um ímpio, como sugere Elifaz, capítulo 15, versos 4 e 5. Verso 12. O mar. Deus governa o suposto domínio de Yam, o deus cananeu do mar. Jesus Cristo mostrou que era o verdadeiro Deus quando acalmou o mar, Mateus 8, versos 23 a 27. Adversário, literalmente, Raabe. Esse termo parece ser amplamente empregado para descrever várias coisas com poder destruidor, dentre as quais um místico monstro marinho cananeu das profundezas, semelhante ao Leviatã. Este imaginário poético enriquece o conceito do grande poder de Deus sobre o mar turbulento. Salmo 89, versos 9 e 10. Verso 13. Seu sopro. Refere-se ao Espírito de Deus, capítulo 33, verso 4, que trabalhou poderosamente na criação, Gênesis 1, verso 2, Hebreus 11, verso 3, Salmo 33, verso 6. Dragão veloz. A palavra dragão poderia ser traduzida por sinuoso. Trata-se de uma figura de linguagem para a ideia de que Deus colocou todas as constelações sob sua autoridade. Provavelmente refere-se a Satanás, Apocalipse 12, versos 3 e 4, assim como as estrelas do céu se referem a anjos, os quais, lançados para a terra, degeneraram-se em demônios. Verso 14. Isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Jó se vale de uma linguagem poética para lembrar seus conselheiros que tudo que pudesse ser dito e compreendido pelo ser humano seria apenas um vislumbre da magnitude da glória de Deus. Que leve sussurro temos ouvido dele. Se os amigos de Jó reconhecessem as limitações de seu conhecimento, teriam evitado seus erros de interpretação e de aplicação. Jó louva a perfeição do conhecimento e do poder de Deus, contradizendo aqueles que o identificaram como ímpio.